Hoje a gente fala sobre Ayrton Senna, né? A gente que está acompanhando aí várias reportagens e todo mundo relembrando os 30 anos da morte de Ayrton Senna, esse que é um dos grandes ídolos do país e que hoje aqui no UOL há uma reportagem exclusiva falando sobre as causas da morte, inclusive, de Ayrton Senna. A barra de suspensão não matou Senna. Isso foi o que um médico que o socorreu afirmou à reportagem do UOL. Segundo aqui as informações que a gente traz na reportagem, 1 segundo e 3 milésimos foi essa a duração do acidente que mudou para sempre, né, a história do automobilismo e que tirou a vida de um dos grandes ídolos do Brasil. E o médico italiano, então parte da equipe de socorristas, disse que quando chamaram para o acidente, não comunicaram quem era o piloto que estava. Ele falou, chegamos 1 minuto depois da ambulância, porque estávamos um pouco mais longe. E o médico anestesista diz que imediatamente ficou claro que as condições do brasileiro eram extremamente graves e ainda na pista já se pensava que o pior pudesse ter acontecido. E aí os detalhes sobre a morte de Ayrton Senna estão aqui nessa reportagem que a gente pode acompanhar na página do UOL. E segundo aqui o relato de um dos médicos, de fato um pedaço da suspensão entrou pelo capacete e provocou uma lesão. Mas, segundo o médico, não foi esse o problema a provocar a morte de Senna. Segundo o médico, a morte de Senna foi provocada pela fratura da base do crânio, devido ao forte impacto causado pela desaceleração. A lesão da barra de suspensão é secundária e não letal. Se fosse só ela, Senna estaria vivo, foi um relato de um médico ouvido pela nossa reportagem. Vamos lá, só para a gente finalizar aqui, eu não sei se vocês eram ou não fãs de Ayrton Senna, mas o que representou e representa ainda Ayrton Senna para o nosso país, Thales? Todo mundo era fã de Ayrton Senna, né? Eu, por exemplo, eu nunca gostei muito de Fórmula 1, de automobilismo, etc. Mas eu assistia todo domingo aquelas corridas porque ele dava um show. E aí você é feito a minha mãe vendo o Pelé jogar. Ela ficava, ah, meu Deus, que loucura, como é que faz isso? É como eu assistindo ao Ayrton Senna aos domingos e como várias pessoas. Tanto que sem o Senna, a audiência das corridas nos finais de semana caiu barbaramente. Hoje em dia, a gente mal vê, porque o Senna era a grande estrela. Antes dele, tivemos outras, né? Tivemos o Fittipaldi, que também deu alguns shows, o Piquet, o Nelson Piquet deu alguns shows, mas o Senna era ó concurso acho difícil que apareça um novo brasileiro nesse nível e que nos faça voltar a assistir a Fórmula 1 todo domingo, como a gente assistia. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai trazer uma entrevista muito forte com Roberto Cabrini, ele contando, ele que trouxe a notícia da morte do Senna, né, repórter da TV Globo, e ele traz detalhes aqui, inclusive do acidente que aconteceu com outro, né, piloto, e que foi revelador. Vamos até assistir um trechinho aí da entrevista com Cabrini que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. O Senna me confidenciou que Roland Ratzenberger, que morreu no sábado, que ele morreu na pista, mas que isso não podia ser divulgado, porque pela lei italiana a corrida teria que ser sumariamente suspensa. Da mesma forma que o Roland Ratzenberger, a morte dele foi declarada no hospital, o hospital garante até hoje que ele morreu lá, né? Preciso sempre divulgar os dois lados. Mas o Senna me contou isso. No sábado ele chegou para mim, olha, eu não posso dar entrevista, estou muito impactado, mas aconteceu o seguinte, eu preciso contar para você. O cara morreu na pista, mas não pode divulgar porque senão não tem corrida. Você não me contou isso. Contou isso para a Betícia Assunção, assessor de imprensa dele. Então, é uma série de fatores únicos. Eu jamais presenciei e documentei uma somatória tão grande de eventos concorrendo para uma corrida ser tão tensa. Tá aí um trechinho da entrevista com Cabrini que a gente acompanha logo na sequência aqui do All News. Vamos lá, Josias.
Senna, o que que ele representa para o Brasil? 30 anos sem Ayrton Senna. Seguramente o maior esportista brasileiro, o que movimentou mais admiradores até hoje. Há crianças que nem assistiram o Ayrton Senna correndo nas pistas e que têm admiração, porque receberam essa admiração como herança dos pais, né? Por essa informação, Fabiola, ela é relevantíssima, porque o que se está a dizer é que o impacto de uma peça que se soltou do automóvel, um pedaço da suspensão, que foi apresentada como causa da morte, inclusive aparece na cena, bate no capacete, que isso não foi causador da morte, que houve ali um ferimento, mas que, se fosse só isso, ele teria sobrevivido. E o que causou a morte teria sido a movimentação do pescoço, a lombar, por conta do impacto da batida, né? E houve uma grande revolução na segurança da Fórmula 1 depois desse acidente do Ayrton Senna. Os carros se tornaram mais seguros, foram adotadas medidas de segurança em relação aos automóveis, aos circuitos da Fórmula 1. Tudo isso aconteceu depois da morte do Senna. Houve, inclusive, acidentes mais espetaculares do ponto de vista da cenografia que não resultaram em morte, porque a segurança foi aperfeiçoada. Então, é possível intuir, diante desta revelação, que se essas medidas de segurança tivessem sido adotadas antes, talvez o Ayrton Senna não tivesse morrido. Daí a relevância dessa reportagem, porque agora, a essa altura, depois de tantos anos, não se vai reabrir inquérito ou apurar novamente a morte, mas é lamentável que se verifique essa possibilidade, que pode ter sido ou poderia ter sido evitada a morte do Ayrton Senna se medidas de segurança adotadas depois da morte dele tivessem sido adotadas antes.